Evangelista. O Evangelho de Marcos narra o ministério de Jesus Cristo, desde o seu batismo por João Batista até sua morte e ascensão aos céus. A obra concentra-se particularmente na última semana de sua vida. O Evangelho remonta um longo caminho, representando informações importantes sobre o Jesus histórico. Por isso, o Evangelho de Marcos é muitas vezes considerado a fonte primária de informações sobre o ministério de Jesus Cristo. Ele é também um dos 70 discípulos e venerado como santo por várias igrejas cristãs, dentre as quais a católica, a ortodoxa e a copta, a qual o considera propriamente o patriarca, fundador da Igreja de Alexandria, uma das principais sés do cristianismo primitivo. De acordo com a Igreja Copta, São Marcos nasceu em Cirene, na Pentápole, na antiga Líbia, e Marcos Evangelista foi discípulo do apóstolo Paulo de Tarso e, posteriormente, de Pedro, e é tradicionalmente considerado como o autor de um dos evangelhos. Marcos escreveu os sermões de Pedro, compondo assim o Evangelho segundo Marcos, antes de partir para Alexandria no 3º ano de Cláudio 43. Lá, ele fundou a Igreja de Alexandria, cuja sucessão até os dias de hoje é reivindicada por diferentes denominações, mas principalmente pela Igreja Ortodoxa Copta. Aspectos da liturgia copta podem ser referenciados ao próprio São Marcos. Ele, então, se tornou o primeiro bispo de Alexandria e tem a honra de ser também o fundador do cristianismo na África. Esta tradição acrescenta ainda que ele para lá retornou mais tarde, após ter sido enviado por São Paulo para Colossas e da Pentápole, seguiu para Alexandria. Quando Marcos retornou para Alexandria, os pagãos da cidade ficaram ressentidos com os seus esforços para converter os alexandrinos da religião tradicional helênica. Conta esta tradição que eles colocaram uma corda à volta de seu pescoço e o arrastaram pelas ruas até que estivesse morto. Em 828 d.C., relíquias que se acredita serem de São Marcos foram roubadas em Alexandria por 2 mercadores venezianos e levadas para Veneza, que tinha São Teodoro como padroeiro. Uma basílica foi construída para guardá-las, chamada de Basílica de São Marcos. Há um mosaico nela mostrando os marinheiros cobrindo as relíquias com carne de porco para que os muçulmanos, senhores de Alexandria, impedidos de tocar nela, não inspecionassem a carga. O Evangelho Secreto de Marcos é um suposto apócrifo do Novo Testamento, conhecido exclusivamente através da carta de Mar Saba, que descreve uma versão expandida
do canônico Evangelho de Marcos, com alguns episódios esclarecidos. O Evangelho, segundo Marcos, é o segundo livro do Novo Testamento, e sendo o evangelho mais curto da Bíblia cristã, com apenas 16 capítulos, ele conta a história de Jesus de Nazaré. É considerado pelos eruditos um dos 3 evangelhos sinópticos. No entanto, a maioria dos estudiosos contemporâneos considera essa obra como a mais antiga dos evangelhos canônicos, uma posição conhecida como prioridade de Marcos. Embora a obra contenha 31 versículos relativos a outros milagres, não relatados nos outros evangelhos. No dia 25 de abril de 68, aos 77 anos, morre São Marcos em Alexandria, Egito. Assim escrevem os Atos de Marcos, no IV século. No dia 24 de abril, os pagãos o arrastaram pelas ruas de Alexandria, amarrado com uma corda no pescoço. Jogado na prisão, foi confortado por um anjo. Os coptas acreditam que a cabeça do santo permaneceu em Alexandria. Todos os anos, no 30º dia do mês de Paopi, a Igreja Ortodoxa Copta comemora a consagração da Igreja de São Marcos e o aparecimento da cabeça do santo na cidade. Esta cerimônia ocorre na Catedral Ortodoxa Copta de São Marcos, onde a cabeça do santo está preservada. Por assistir, medite nessas palavras maravilhosas. Lembrem-se, o nosso Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se inscreva no canal Filosoflix e ative o sininho para receber novos vídeos. Saúde, graça e paz para todos.